Agora, o que muito se discutiu nesta sexta-feira, Lana e Cláudio, foi a decisão do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, que proibiu a Polícia Federal, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, de abrirem, né, procedimentos investigativos contra os institutos de pesquisas. É uma estranha decisão essa, né? Uma estranha decisão porque, afinal de contas, por que não, né? Afinal, há indícios muito claros de que houve manipulação grosseira das pesquisas. Não foram apenas erros, né? Foram erros grotescos de 20 pontos percentuais para além, 14 a 20 pontos percentuais para além do erro, como é que chama isso? Da margem de erro, etc., né? Com indícios de que pesquisas foram usadas para tentar manipular a vontade do eleitor, para tentar alterar votos, para tentar influenciar votos. E pesquisas, e isso é crime, né? É tão criminoso no processo eleitoral quanto, por exemplo, transportar eleitores, né? E outros crimes que são tipificados pela nossa legislação. E foi por isso que a Polícia Federal começou a investigar. Mas, por alguma razão, o ministro Alexandre de Moraes, que havia declarado que esse não era um assunto da Justiça Eleitoral na véspera da eleição do dia 2, agora mudou de ideia. Mas é curioso que ele tomou essa decisão, e é preciso a gente registrar isso, de ofício, ou seja, sem ter sido provocado a adotá-la. É bom a gente fazer esse registro, porque sempre que a justiça é cobrada por algum tipo de omissão grave, né? Por que a justiça não tomou providência em relação a isso, etc. e tal? A desculpa padrão dos seus representantes e defensores é de que a justiça só age quando é provocada. Está na lei. A justiça só se pronuncia quando é provocada, mas não no caso do Alexandre de Moraes. Tem sido uma regra a atuação dele no Supremo e também no TSE. Ele simplesmente, de ofício, sem ter sido solicitado a fazê-lo, nem pelas empresas de pesquisa, aparentemente, foi lá e simplesmente blindou as empresas de pesquisas de qualquer investigação. O que é muito estranho, né? Isso alegra um dos lados em disputa, com toda certeza, né? Que afinal de contas se beneficiou disso, se beneficiou da manipulação, se houve mesmo manipulação criminosa, um dos lados foi beneficiado. Então esse lado beneficiado adorou essa decisão do ministro Alexandre de Moraes. Mas eu também achei muito curiosa a alegação dele. Ele disse que resolveu fazer isso porque se tratava de uma invasão de competências, de uma usurpação de competências. Alexandre de Moraes falar em usurpação de competências, invasão de competências, logo ele, que não tem feito outra coisa a não ser isso, invadiu competências do Ministério Público Federal, invadiu competências do Poder Executivo, do Poder Legislativo, pintou e bordou, anulou atos do chefe do Poder Executivo, fez o que quis com a chamada invasão de competências, né? E aí apresentou esse pretexto. As pessoas mal acreditam no que ouvem, né? Mas a gente também tem percebido aí na Justiça Eleitoral decisões que são inacreditáveis. Você não acredita que de coisas, né, que são ditas pelos ministros e até escritas em alguns casos, que até Deus duvida, né? A gente viu ontem, por exemplo, uma decisão absolutamente abusiva do Tribunal Superior Eleitoral, censurando um vídeo de um site chamado Brasil Paralelo. E por ser um vídeo conservador que fazia um relato, registro da história do envolvimento do ex-presidente Lula com corrupção. Tanto assim que ele foi condenado e preso à cadeia, né? Mas aí o Lula não gosta, e quando ele não gosta, o Tribunal Superior Eleitoral atende incontinente, né? E foi o que aconteceu. Mas os 3 ministros, o ministro Sanseverino e mais 2, tinham entendido que se tratava de uma questão de liberdade de expressão, né? Que é um valor que neste momento agora, nesses últimos tempos aqui no Brasil, simplesmente foi jogado na lata do lixo. Os principais interessados, que são os jornalistas, que é a imprensa, fica caladinha. A única manifestação, digamos assim, mais importante da imprensa escrita sobre esse assunto foi publicada em matéria de página inteira no jornal New York Times.
Os jornalões brasileiros não, ficam caladinhos. É como se, olha, vale tudo. Se é contra o Bolsonaro, vale tudo. Inclusive suspender as liberdades individuais, direito das pessoas à informação e etc. Pois bem, nesse julgamento de ontem, o ministro Ricardo Lewandowski, de notórias ligações com o PT, né, que foi nomeado pelo ex-presidente Lula, inclusive, para o cargo de ministro, ministros assim deviam se declarar suspeitos, né, de participar de julgamento, mas ele não é o caso dele, e ele então defendeu a censura. Ele reconheceu que o material jornalístico era verdadeiro, né? Não havia mentiras, não havia fake news, mas que o cidadão brasileiro não estava preparado para aquilo. Que a divulgação do vídeo, né, poderia provocar o que ele chamou de desordem informacional. Inventaram isso agora, desordem informacional. Criaram um novo crime, né? É como se isso fosse um crime. Ainda que exista, né, essa coisa confusa, né, essa coisa, enfim, exótica de desordem informacional, isso não é crime, não tem esse crime tipificado. Como é que um juiz toma uma decisão dessa natureza? E mais do que isso, arrasta com ele o tribunal inteiro para aprovar uma excrescência dessas, né? E tudo isso a gente assiste com uma passividade que me inquieta, né? Em recente artigo publicado na revista Oeste, o José Roberto Guzzo, que foi diretor de redação brilhante, diretor de redação da revista Veja, e tem um texto assim, enfim, dos melhores textos da imprensa brasileira hoje, ele falando exatamente sobre os excessos, né, de autoritarismo da Justiça Eleitoral no Brasil, sobretudo no âmbito do Tribunal Superior Eleitoral e também do Supremo, antes disso no Supremo, etc. E ele falando que as tiranias têm uma coisa que uma das marcas das tiranias é não devolver o que nos tiram. E o que está sendo retirado dos brasileiros é a liberdade de expressão. A gente assiste a isso e eu fico muito impressionado como é que fica todo mundo caladinho. Ou está com medo, né? Ou cala por medo, porque está intimidado, ou cala por concordar com isso, né? Simplesmente porque afeta mais das vezes um lado que está em disputa eleitoral, do qual a pessoa não gosta, né? Nem sequer se dá conta de que a eleição acaba dia 30, minha gente. O problema é esse. E no dia 1º, como é que vai ser? Será que essas figuras todas deixarão de adotar essas decisões exóticas de impor censura? Tem um jornalista lá no estado do Amazonas, estou falando de um caso, mas são inúmeros, lá no estado do Amazonas, chamado Ronaldo Tiradentes, que ele está censurado oficialmente, proibido pelo ministro Alexandre de Moraes de tratar do assunto, de seguir denunciando, como ele vinha denunciando, sinais exteriores de enriquecimento ilícito do senador Eduardo Braga, lá do Amazonas, do MDB do Amazonas. E tem um detalhe constrangedor, né? Eu não estou levantando suspeitas nem nada, mas é um detalhe constrangedor de que é a segunda vez que esse jornalista é submetido a esse tipo de medida pelo mesmo Alexandre de Moraes. E o detalhe constrangedor é que o senador Eduardo Braga foi o relator da indicação do Alexandre de Moraes ao Supremo Tribunal Federal lá no Senado. Lembra aquela cena da sabatina? Quem der um Google para verificar fotos e imagens da sabatina de Alexandre de Moraes, vai ver que à esquerda dele está lá a figura do relator, a figura que apresentou o relatório defendendo a aprovação do nome de Alexandre de Moraes para o Supremo. Parece que o ministro ficou, até hoje, parece muito agradecido pelas gentilezas do Eduardo Braga naquela ocasião. A gente tem assistido casos como, por exemplo, do jornal, tratamos aqui esses dias, né, do jornal Gazeta do Povo, um jornal de mais de 100 anos de existência. Divulga no seu Twitter uma notícia sobre a perseguição da ditadura de Daniel Ortega na Nicarágua, à CNN, expulsando a CNN do país e também perseguindo religiosos, estudantes, professores, quem quer que se coloque à frente desse ditador, ele simplesmente persegue, prende, mata, pinta. Até uma estudante brasileira foi assassinada pela repressão da ditadura nicaragüense.
Mas aí a Gazeta do Povo publicou lá no Twitter a notícia, né? Reproduziu no Twitter, no seu Twitter, a notícia dessa perseguição do Daniel Ortega enfim, à CNN, à imprensa e também aos padres que estão sendo presos, né? Igrejas sendo fechadas lá. E aí o que é que o Tribunal Superior Eleitoral fez? A pedido do Lula, o Lula não gosta, vai ao TSE, o TSE obedece. O que é que fez? Censurou, simplesmente censurou o jornal, mandou tirar do ar o post sobre a ditadura da Nicarágua, né? Porque, afinal de contas, o ditador da Nicarágua é dileto amigo do ex-presidente Lula. Mas isso ninguém pode dizer também, que é para não lembrar, porque, afinal de contas, segundo a argumentação dos censores do TSE, a divulgação disso pode as pessoas levar à suposição de que o ex-presidente concorda com a ditadura. Eu não sei se ele concorda ou não concorda, mas que ele é amigo do Daniel Ortega há décadas. Tem ali uma paixão avassaladora, um pelo outro. Se tem uma presença certa na posse do Lula, se ele for de fato eleito, Daniel Ortega, são amicíssimos, né? Mas a gente vive numa situação em que temos decisões judiciais a serviço da censura, seja contra Lula, seja contra Bolsonaro. Tem lá um negócio uma coisa chega a ser uma caricatura, né? Uma forçação de barra, de tentar associar o Bolsonaro a canibalismo. E aí eles aprovam uma centena de medidas contra a candidatura do Bolsonaro e guardam coisas assim para ser uma coisa a favor da candidatura do Bolsonaro. Mas nem estas eram para ser censuradas, nem essa coisa do canibalismo. Se tem ali algum problema, certamente teve, né, questões relativas a dano moral, não sei o que e tal, tem os instrumentos legais aí da justiça para que os eventuais afetados recorram. É assim que se faz na democracia, não é censurando. Não é censurando. O que a gente está assistindo aquela coisa de nós estamos vivendo um período de exceção. Quando eu ouvi ontem, né, o ministro Ricardo Lewandowski falando que o povo não está preparado, eu me lembrei muito das alegações da ditadura militar, exatamente assim. Eu era adolescente, inconformado com aquela situação, e a gente ouvia muito isso, né? Os chefes da ditadura militar vindo a público dizendo que a redemocratização ia demorar porque o povo brasileiro não estava preparado para a democracia. E em tempos de democracia a gente ouvia essas palavras do ministro Ricardo Lewandowski, isso remete imediatamente àquele tipo de conceito que havia no autoritarismo, né? O regime autoritário é muito semelhante, seja ele de esquerda ou de direita. Por quê? Porque ele começa e termina exatamente pelo mesmo caminho, trilha o mesmo caminho, que é o caminho da supressão de direitos, dos direitos mais elementares, né? Dos valores mais essenciais da democracia, e entre eles está a liberdade de expressão. Só reafirmar, Cris, aqui, eu acho que a gente está passando por um momento de transição mesmo, como apontou o Cláudio Humberto, e que demanda muita da nossa atenção, do nosso cuidado, com o uso desse poderoso instrumento que é a nossa liberdade de expressão, agora que todo mundo tem a possibilidade de falar e ser ouvido pelas redes sociais, e isso é excelente, se o instrumento for bem usado, né? No Jornal da Band essa semana a gente noticiou o que foi uma decisão tomada nos Estados Unidos, que abre um precedente que pode ser uma mudança observada também para o Brasil, já que estamos ali no topo do mercado do uso das redes sociais, não só durante as eleições, mas na vida, né? O brasileiro tem muito participação no sucesso dessas ferramentas das redes sociais. E a gente noticiou que um radialista nos Estados Unidos, o Alex Jones, foi condenado por difamação, por propagar uma fake news. E é essa a minha posição, eu tenho colocado aqui no Bastidores do Poder. Nós temos que garantir a liberdade de expressão sem que ela seja usada como uma proteção para o cometimento de crimes. No caso desse radialista nos Estados Unidos,
ele negou que um massacre que aconteceu numa escola fosse um fato verídico, disse que era uma questão política, enfim, e a família das vítimas desse massacre passou a ser ameaçada, várias famílias passaram a ser ameaçadas nas redes sociais. O que a gente precisa entender, Cris, é que qualquer posição colocada dentro da proteção da nossa liberdade de expressão pode afetar a segurança e o bem-estar de outras pessoas, e aí sim, uma condenação por difamação. Foi o que aconteceu nos Estados Unidos e esse assunto tem que ser discutido todos os dias. Eu acho que a gente tem que ganhar consciência do poder que a nossa voz tem e como isso pode afetar para o bem e para o mal também.